Ave Maria, Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Agora é a hora de eu ficar de pé e você sentado, abençoado. Eu vou pedir um favor, mas você não tem obrigação nenhuma de fazê-lo, mas eu acho que vai ficar mais gostoso. Só acho. Eu gosto de andar um pouquinho no meio do povo para poder ter um contato com vocês, porque é muito diferente de estar pregando na internet. Então eu posso olhar nos seus olhos, ver as suas expressões. E o pessoal que está muito lá atrás, eu não consigo olhar muito não. Vocês não têm coragem de chegar um tiquinho aqui para frente, não, sou? Ficar aqui mais perto da gente, para a gente deixar um pouco mais lotadinho essas áreas aqui. Vamos ficar mais pertinho junto como família. Aqui tem uma graça de uma cura. Aqui tem uma namorada para o solteiro. Aqui tem uma libertação de um diabo miserável. Aqui tem uma vaga de emprego. Aqui eu sento aqui, a carteira de trabalho já vai cair. Queridos, boa tarde. Esse tecladinho ele está mais católico que qualquer outra coisa. Eu só peço para diminuir um pouquinho o volume. Obrigado, meu irmão. Que alegria poder estar aqui mais uma vez na comunidade Sacramento de Amor. Agradeço demais pela confiança de sempre abrirem as portas para eu poder executar o meu ministério de pregação. Eu tenho uma grande alegria de vir aqui, nesta vez com a minha genitora, minha mãe, que está ali, a senhora Isabel. Olha a coisa mais linda do mundo, né? Olha. Eu sei que alguns aqui me conhecem pela pregação aqui ou pela internet. Para quem não me conhece, é um prazer me apresentar para vocês. Eu me chamo Anderson Reis, tenho 42 anos de idade. Dia 18, agora segunda-feira, faço 43. Não ligo para presente adiantado. Sou muito bem casado, pai de 5 filhos, missionário há 22 anos e agora atendendo como terapeuta, com muitos frutos, com muita alegria. E eu irei falar aqui do centro da nossa fé católica, daquilo que é mais precioso para as nossas vidas. Santo Agostinho falava de Jesus Eucarístico e saía da boca desse grande santo essas palavras: Jesus, vós estáis louco de amor em dizer, comei a minha carne e bebei o meu sangue. E eu falo para vocês, meus irmãos, nós teremos a eternidade inteira para agradecermos a bondade de Deus que nos fez católicos, porque só nós desfrutamos desta grande graça de ter a presença viva de Jesus no nosso meio. Mas a intenção hoje desta pregação, e eu também fico muito feliz pela escolha do texto de João 15, impressionante, né, Jean? É uma palavra muito importante que nós temos da Sagrada Escritura, e a gente vai tirar assim água viva dessa palavra. Então vamos abrir novamente aqui João capítulo 15, que aqui tem um grande tesouro para nós. João capítulo 15, do versículo 1 mesmo. Aqueles que utilizam da Bíblia da Ave Maria, eu vou te passar uma colinha, mas não é sempre que a gente pode fazer isso, né? 1405, para a gente um pouquinho mais rápido. E vai dizer: nosso Senhor Jesus Cristo, a boca do Deus que morreu por nós na cruz, tem esse ensinamento para nós aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará tudo o que der fruto, para que produza mais frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permaneço em vós. O ramo
não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerdes na videira. Assim também vós não podeis tão pouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavras da nossa salvação. Queridos, para esta pregação ficar mais inteligível, eu gosto muito de imitar a Jesus, que usava muitas parábolas, histórias, para termos a percepção mais profunda das coisas. São Francisco de Sales era um homem de uma cólera muito profunda. Um dia, um protestante invadiu o gabinete do bispo e começou a aguerrir ele. E o que São Francisco de Sales disse? Saia da minha sala agora, porque se eu levantar esse dedo meu aqui, eu te mato. Ou seja, era um homem de uma cólera imensa, com a capacidade de, na ira, tirar a vida de uma pessoa. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Você acha bom matar alguém? Então eu vou contar a história de novo aqui. Aí eu vou fazer de novo a pergunta. São Francisco de Sales era um homem de uma cólera terrível. Um homem entrou na sala dele, um protestante, ele era bispo, e começou a aguerrir, ter uma discussão. E ele olha para o homem e diz: se eu levantar esse dedo aqui, eu te mato. Esse comportamento dele, de matar o outro só por causa de falar qualquer coisinha que falou, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Legal. Só que tem uma palavra nas Escrituras, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, onde Jesus vai dizer assim, ele não exclui ninguém, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, e eis que tudo se fez novo. E a gente vê isso em diversos lugares da Sagrada Escritura. Por exemplo, Levi, que era um cobrador de impostos injustos, ele conheceu Cristo, andou com Cristo, modificou de comportamento. Zaqueu, a mesma coisa, começou a caminhar com Cristo, modificou de comportamento. As 3 mulheres que Jesus resgata no Evangelho tinham o problema da impureza, prostituta, adúltera, vida devassa. Encontrou a Cristo, mudou de comportamento. São Francisco de Sales era um homem de tal vida eucarística que disse que quando ele estava presente diante da hóstia consagrada, ele tinha um comportamento de um zelo seráfico como de um anjo. Ele ficava com as mãos postas de joelho olhando para Jesus, e quando pousava uma mosca na cabeça dele, que ele era careca, aquele incômodo não era de tal maneira forte de tirar o bom comportamento dele diante de Jesus. Ele nem mexia na cabeça, porque o negócio dele está com Cristo. Porque Jesus um dia disse para Santa Gertrudes: as maiores graças que você perdeu foi quando você se distraiu diante da minha presença. Olha como é sério Jesus na Eucaristia. E São Francisco de Sales, ele tinha também uma tal vida eucarística, que quando ele comungava, ele andava pela neve, derretia a neve. Quando ele pisava, a neve derretia. O corpo dele ficava inflamado com o fogo de amor. E o que aconteceu com São Francisco de Sales? A vida eucarística gerou uma transformação de tal maneira nele, que São Vicente de Paulo dizia desse homem: se Francisco sois tão bom, o que não será vós, Jesus? Porque a vida desse homem era de uma tal doçura. As pessoas, ao passarem pela vida dele, eram transformadas simplesmente pelo olhar, pela bondade, pela afabilidade. E ele é chamado do santo da doçura. A doçura é a virtude da mansidão. Ele era um homem extraordinariamente manso, controlado. Ele, na região dele, ele converteu 49 mil protestantes aonde ele morava. Ele era um homem que tinha uma capacidade de tocar as almas com um poder imenso. E aí a gente vê uma coisa: a vida eucarística
transformou completamente o comportamento de São Francisco de Sales. E aí tem uma coisa para falar para vocês. Jesus disse para a irmã Amália de Jesus crucificado, olha o que ele disse: a ira é o comportamento próprio dos demônios. E o próprio Santo Tomás, ele vai falar que os dois pecados que mais deixa a inteligência escurecida para não conseguir aprender as coisas divinas é o pecado contra o sexto mandamento, que é a impureza, Mateus 5,8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o outro comportamento que trava a sua vida espiritual para você não perceber nada é a ira. E Jesus diz: eu não moro no coração irado, eu só moro no coração de uma pessoa mansa. Só que a adoração contínua, o amor de Jesus contínuo, ficar na presença de Jesus continuamente, as comunhões que ele faziam, gerou justamente o que nosso Senhor Jesus Cristo disse. O quê? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí a gente pode ver o que São Paulo trouxe para nós, o que são esses frutos. E aí você vai lá, por exemplo, na carta de São Paulo aos Gálatas, e aí você começa a ler no versículo 22 do capítulo 5, os frutos do Espírito Santo. Caridade. A caridade muita gente entende que é dar ajuda aos pobres. Não, a caridade é o amor a Deus. A ajuda aos pobres chama liberalidade. Então ele era um homem de uma profunda caridade, de um amor com Deus. Mas tem vários outros santos que se destacam, por exemplo, na virtude da alegria, no fruto da alegria, como foi muito forte em São Felipe Neri. Aí ele vai falar sobre a questão da paz, da paciência. Como teve santos, como foi a Marta Rubem, que foi o único caso na igreja de uma mulher que não dormia, ela ficava 24 horas acordada com os estigmas no corpo, o demônio batia nela e uma vida infernal, e ela conseguiu ter paciência na vida dela com essa cruz tormentuosa. Como foi o fruto na vida do cardeal Vantuan, que ficou 15 anos preso numa cela escura pelos comunistas e teve a paciência de suportar aquilo, celebrava a missa na palma da mão com uma gota de vinho e um pedaço de pão. E aí ele continua falando sobre outros frutos, que é a afabilidade, a bondade. Ele vai falar sobre a bandura, sobre a temperança, que é o uso moderado das coisas criadas, e tem um monte de outros frutos. Só que Jesus, ele é categoricamente claro nisso. Aquele que está unido com ele, essa pessoa não tem como não dar fruto. E aí em São Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus também vai falar algo sobre o fruto. Quando ele vai falar dos falsos profetas, ele chega e fala: pelos seus frutos os conhecereis. E aí a gente vê outra passagem bíblica onde mostra que o encontro com Jesus, ele tem que trazer fruto de modificação de comportamento nas nossas vidas, que é qual? Mateus capítulo 2, versículo 11, Nossa Senhora está com o menino Jesus no colo. E aí os 6 magos chegam, adoram Jesus, e diz o Papa João Paulo II, comentando esse texto na última jornada mundial da juventude, onde ele estava vivo, que os reis magos voltaram por outro caminho, e que esse caminho simboliza a conversão. E aí o Papa João Paulo II diz: o encontro com Jesus, ele requer uma modificação de comportamento nas nossas vidas. É o fruto da conversão. Aí agora a gente vai começar a meditar. A gente vai fazer um exame de consciência, olhando um pouco para nossas vidas. E eu vou colocar algumas outras situações aqui. Eu não sei quanto tempo que você tem de fé, que você pertence à Santa Igreja Católica, que você caminha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você fizer um exame de consciência brutal, baseado na realidade e na verdade, você não precisa responder nada. Olha para o seu coração. Você pode dizer que desde quando você começou a caminhar, você é uma nova criatura?
Você pode dizer que você progrediu espiritualmente? Você pode dizer que, por exemplo, no passado você era uma pessoa irada, hoje você é mais mansa, que você era uma pessoa egoísta e você é mais liberal? Você olhando para o seu casamento, você é um marido mais amoroso, mais responsável, mais fiel? Vice-versa com a esposa, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, você olhando para si, você olha, eu estou melhor hoje do que ontem? Isso pode ser um fato na sua vida. Ou um padre amigo meu que me disse: eu atendo confissões há 50 anos e tem penitentes que confessam comigo aqui há 20 anos o mesmo pecado, e parece que a pessoa piorou na vida dela depois que ela entrou na igreja. E aí a gente precisa entender sobre a questão de cada encontro com Jesus na Eucaristia, se tem frutos tanto da adoração, como da comunhão eucarística, como da participação frutuosa na Santa Missa. E aí eu trago um exemplo para vocês aqui. Um amigo meu, ele foi numa premiação que acontece no Brasil para os músicos. E ele disse para mim, se vocês quiserem editar depois não tem problema, mas esse amigo meu diz desse ministério de música, que quando ele chegou nesse evento, foram as palavras dele: Anderson, parecia que eu estava numa parada gay. A quantidade de músicos efeminados, escandalosos, que tiveram relação sexual em hotéis depois desse evento, que são escandalosos, que só estão vivendo no meio da fé para ganhar dinheiro, conseguir fama, glória, posicionamento social, dinheiro. E aí você vê o quê? Em vários desses encontros, os músicos ministram adoração nos eventos dele. Oh, levante a mão para Jesus, vamos adorar, Senhor, nós entregamos a sua vida. E a pessoa está lá 20, 30 anos ministrando, e o cara continua com um comportamento libidinoso que ofende a Deus, sendo que a palavra vai dizer em 1 Coríntios 6,10 que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Hoje não se pode falar isso, mas eu não sou uma prostituta que me vendo por causa do politicamente correto, e para mim pecado vai continuar sendo pecado e ponto final. Isso é um pecado, e tem inúmeras pessoas que, por exemplo, veem isso e continuam dessa mesma maneira. E aí eu pergunto: quando essa pessoa morrer e tiver um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, e que passar no telão a vida dela, como no exame, ela vai ter produzido fruto? A vida eucarística de fato transformou essa pessoa? Ela se uniu a Deus? Aí você fala, mas adorou, ela ajoelhou diante de Jesus. Vários eventos. Aí que está a questão, meus irmãos. Pega essa palavra de Santo Agostinho: a fé não está no corpo que se inclina, mas no coração que crê. Porque se nós formos pegar, por exemplo, o orbe católico, quantas pessoas que vão dominicalmente na missa, que comungam? E eu posso falar isso daqui, eu não falo o nome. Escuta bem, eu sou terapeuta e o meu público é 100% católico. A quantidade de pessoas que vão dominicalmente na missa, semanalmente na missa, e assim, as coisas mais absurdas que você possa conceber, eu estou ali, cuidando. Aí, aonde a gente começa a questionar, mas calma, comungou, cadê o fruto? Aí vem Santa Teresa de Ávila e diz: basta uma Eucaristia para nos tornarmos santos. O que ela está dizendo? Basta uma vez uma pessoa comungar para ela virar um santo. E por que muitos não se tornam santo? Aí vem o bem-aventurado José Alamano, que hoje é São José Alamano, e diz: o defeito não está no alimento, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, por toda a eternidade. Todo mundo que vai comungar aqui na missa vai comungar o mesmo Jesus, porém não todos terão o mesmo fruto. Aí a gente vai ter que chamar a responsabilidade. A culpa não é de Jesus que se dá no altar. O defeito não está em Cristo, porque Ele é santo, Ele excede da toda a perfeição. O problema não está em Jesus, o defeito está em quem o comunga. E aí eu pego um exemplo para vocês. Santa Catarina de Sena queria entender essa questão, porque muitas pessoas comungam e não dão fruto.
Aí Deus, Pai, trouxe um exemplo para ela. Catarina, pega 3 velas, uma de 100 centímetros, uma de 50 centímetros e uma de 10 centímetros. Visualiza um pouquinho essa cena comigo mentalmente. 3 velinhas, uma de 100 centímetros, uma de 50, uma de 10, uma maior que a outra. Aí Deus Pai chegou para Santa Catarina de Sena e disse assim: meus irmãos, o fogo aonde vai ser acendida a vela é o meu coração eucarístico. Aí ela foi e acendeu a vela no fogo de 100 centímetros, a de 50 centímetros, a de 10 centímetros. Qual foi a vela que apagou mais rápido para vocês? A de quantos centímetros? Qual foi a vela que apagou mais rápido para vocês? De quantos centímetros? Teve uma vela de 10 centímetros, uma de 50 centímetros e uma de 100 centímetros. Obrigado. Qual foi a vela que apagou mais rápida? Eu falei 100 centímetros, 50 e 10 centímetros. A de 10 centímetros foi a que apagou mais rápido, é a mais curtinha. Então vocês imaginam uma vela assim, uma assim, uma assim. A de 50 centímetros foi a segunda que apagou mais rápido, e a de 100 centímetros foi a que durou mais tempo, que demorou muito para apagar. Aí sabe o que Deus Pai falou para Santa Catarina de Sena? Essas 3 velas são as almas. A que tem 10 centímetros é que tem um desejo minúsculo, pouquíssimo, de mim. Ela me comunga e apaga rápido. A de 50 centímetros tem um desejo maior da minha presença. Eu fico mais tempo gerando graças nessa alma. E a de 100 centímetros, aonde Jesus impacta com a santidade e com a mudança de comportamento mesmo. A pessoa que ela quer comungar e quer ter modificação, mas ela continua o dia inteiro no celular. Ela não lê um livro de espiritualidade católica. Sagrada Escritura, pelo amor de Deus, eu trago para o evento. Mas sinceramente em casa ela fica aberta. Eu não sei quanto tempo que eu não visito mais a Bíblia. Eu não faço violência a mim mesmo para extinguir algumas coisas do meu comportamento. A maioria dos católicos, isso daqui eu estou sendo brutalmente sincero com vocês. Você joga a pessoa 1 hora dentro de um quarto, fala para ela meditar, a pessoa não sabe por onde começar. É a nossa segunda pregação. E aí a pessoa, ela esquece dos exercícios espirituais. E aí ela chega na hora de comungar e a comunhão não vai dar fruto. Por quê? Porque ela está completamente desordenada e não está preparada para receber o fruto que o sacramento gera na vida dela. Sabe o que Santo Tomás de Aquino dizia? Tem pessoas que comungam fisicamente e tem pessoas que comungam espiritualmente. O que comunga fisicamente é o que chega lá na missa, fica conversando, olha para o lado, vai mal vestido, um monte de coisa. Corpo de Cristo, amém. Volta para o lugar, reza 1 minutinho só, já espera a bênção. O padre começa a dar um monte de aviso de venda, de bingo, de não sei o que lá. Não tem mais ação de graça dentro das igrejas. E aí vira o quê? Um extermínio da fé na vida dos católicos. É muito comum, aonde eu moro, aconteceu uma vez que eu cheguei na igreja e eu tive que mudar 3 vezes de lugar, porque eu estava me preparando por o maior ato de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz: a minha casa será casa de oração. E se tem uma coisa que a alma precisa para rezar, é de um silêncio. O Padre Pio diz: o silêncio nos permite escutar melhor a voz de Deus. A oração é um silêncio. A Santa Faustina viu uma freira no inferno e perguntou a ela: por que você foi condenada? E a freira respondeu: por não ter observado a regra do silêncio. O silêncio é necessário para ter vida espiritual, porque você entra no estado de recolhimento, a sua mente consegue fixar no objeto de fé e você se prepara interiormente. Aí você chega na igreja, conversa de um lado, conversa do outro e celular na mão. Aí as pessoas vão e recebem Jesus apenas fisicamente. É uma ofensa, é um desleixo, é uma falta de recato, é um mau comportamento, a ponto de um dia um muçulmano chegar por uma amiga minha e falar assim: vocês não creem em Jesus? Ela falou: claro que cremos. Ela falou: vai dentro de uma mesquita e vê como os muçulmanos se comportam. É silêncio, as mulheres
não se vestem como muitas católicas, o cara diz, mais parecendo prostituta, o cara que diz, do que outra coisa, não tem recolhimento. Jesus está ali naquele sacrário que vocês falam. Se nós acreditar, nós iríamos rastejando na igreja de joelho e beijaríamos os pés do sacrário. Olha como que vocês se comportam dentro da igreja. Então, se vocês querem, o seu comportamento não traduz a sua fé, porque é uma desordem as missas que vocês vivem. E aí Jesus disse ainda para Santa Margarida Maria Alacoque: a alma que me comunga em estado de tibieza espiritual, é um estado de afrouxamento espiritual. A pessoa não faz nada por violência, por amor a Deus. Ela é um automático, ela tem que ir na missa para não pecar mortalmente. Eu vou rezar um tercinho aqui para me salvar a minha alma do inferno. É tudo muito raso na vida espiritual. Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque: quando uma alma tíbia me comunga, é como se eu estivesse derramando o meu sangue sobre um cadáver. Não tem utilidade nenhuma. Olha, gente, isso é de uma seriedade muito grande. Por quê? Porque a Santa Margarida Maria Alacoque foi a santa da qual Jesus serviu para trazer ao mundo a principal devoção da igreja. E a principal devoção da igreja é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, vai dizer o Papa Bento XV. E a Santa Margarida Maria Alacoque foi a freira que estava adorando Jesus, e ele aparece na Eucaristia para ela e diz assim: eis o coração que amou tantos homens e não recebe deles a não ser afronta, ingratidão, irreverência, blasfêmia, tibieza e sacrilégios. A Santa Margarida Maria Alacoque foi a santa que Jesus dividiu a dor de não ser amado na Eucaristia. E olha o que ele vai dizer para ela: quando uma alma me comunga, presta atenção, eu estou repetindo, não deixe que a dispersão tome conta do seu comportamento, porque é muito difícil pregar depois do almoço, porque fisiologicamente vai te dar sono agora, e o seu entendimento ele vai baixar. Mas escuta o que Jesus diz para ela: Margarida, quando uma alma tíbia me comunga, aí que vem a pergunta: a alma tíbia é a alma que está em pecado mortal, sim ou não? Não, irmãos, eu vou falar para vocês ali. A alma tíbia não está em pecado mortal. Ela está no estado de meio que indiferença com as coisas espirituais. Mas se ela morrer no estado de tibieza, ela não vai para o inferno, ela vai para o purgatório. Ela não rompeu com os mandamentos, ela não mandou a Deus embora da alma dela, ela cultiva a Deus na alma dela. Mas ela é uma pessoa que, tipo assim, Jesus chega na casa dela, ela manda para o porão, não tem atenção, faz as coisas no automático. A pessoa não pecou, mas ela reza o tercinho, ela faz algum ato de devoção, ela não está no pecado mortal. E para esse tipo de alma, Jesus disse, eu vou repetir de novo, eu queria que você internalizasse isso, eu queria que você procurasse colocar isso na sua inteligência para você refletir, porque a pregação da palavra tem que gerar frutos, irmãos. Quando uma alma me comunga em estado de tibieza, é como se eu derramasse o meu sangue sobre um cadáver. Não tem utilidade nenhuma. E isso é de uma gravidade tremenda. Porque a Eucaristia é o sol da igreja. Quando o Papa João Paulo II escreveu a encíclica da Eclésia da Eucaristia, ele inicia dizendo: a igreja vive da Eucaristia. Os santos foram transformados pela comunhão frequente. E aí tem um problema muito grande. As pessoas estão deixando de serem transformadas pela vida eucarística por um problema grave que nós vivemos hoje. O diácono João Vitor, ele falou que os nossos retiros, as nossas pregações, elas estão se tornando muito sensoriais. Eu preciso de uma música para ficar assim, ó. Eu preciso de alguma coisa que faz eu chorar. Eu preciso de alguma coisa que me traz sensações. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Baixa só um tiquinho só. Eu estava atendendo um paciente e ele falou, aumenta só um tiquinho.
E ele chegou para mim e falou que ele queria fazer parte de uma comunidade. E conhecendo ele como terapeuta, eu falei: eu não quero que você vá nessa comunidade, porque essa comunidade vai fazer um mal imenso para você. De acordo com os vícios que você luta, isso daí vai excitar a sua sensibilidade, e eu quero que você aprenda a viver de fé e de razão. Ele ficou meio assim comigo, porque não sei o que lá. E aí um dia eu estava conversando com ele, e eu ia fazer um teste de emotividade com ele, que é um teste que eu faço com meus pacientes. Aí ele chegou para mim e falou assim, que um dia, escuta bem isso, ele ficou no quarto dele, escutando 5 horas o mesmo louvor, 5 horas uma mesma música. Aí eu falei: o que você acha que aconteceu ali? Eu fui arrebatado por Deus antes. Foi uma experiência violenta, irmão. E começou a falar. Eu falei para ele, irmão, você ficou 5 horas escutando essa música. Eu falei: você leria? Eu falei: seja sincero, porque você está pagando para fazer terapia, e se você me enganar, você vai se enganar e não vai ter fruto na sua vida. Eu falei: você ficaria 2 horas lendo a Bíblia? Ele falou: não. Eu falei: você ficaria 1 hora de joelho diante da Eucaristia, sem música, sem nada? Ele falou: não, eu não faço isso. Ele falou. Eu falei: você rezaria um rosário, não pela internet, mas meditado, você sozinho, um rosário pela internet, você inteiro? Ele falou: não. Eu falei: você faria 1 hora de oração mental, de meditação sozinho? Ele falou: não. Eu falei: então, os artigos de fé, foi tudo que eu citei. O que é a fé? A fé, vai dizer o padre Leonel Franca, jesuíta aqui do Brasil, a fé é a adesão da inteligência a uma verdade que Deus revela pela sua igreja. Crer na Eucaristia é um artigo de fé. Tomar e comer, esse é meu corpo, Mateus 26, 26. Crer na Sagrada Escritura, na revelação da palavra, é um artigo de fé. A oração mental é um artigo de fé, porque eu vou meditar uma verdade de fé que eu acredito sem tê-la visto. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito do que não se vê. Ele vai meditar sobre a paixão de Cristo na oração. Você viu Jesus sendo flagelado? Você viu a paixão? Não. Você vai meditar sobre o purgatório? Você viu o purgatório? Não. Mas por que você está rezando em cima de... Porque eu acredito pela fé, tá? Eu falei: os artigos de fé que eu citei aqui, se você faria, você não faria nenhum. Mas por que você ficou 5 horas escutando um louvor, falando que foi arrebatado e tal, que eu não sei o que lá? Aí eu falei: irmão, vou ser brutalmente sincero com você. Você não teve uma experiência arrebatadora com Deus. Você teve uma experiência completamente emotiva. E eu vou explicar para você aqui o que é emotividade. Comecei... Ele falou: faz sentido tal, que eu não sei o que lá. Por quê? Porque toda a ação dele era inconsciente, porque ele não sabia o que ele estava realizando, o que puxava ele a fazer aquilo. Só que toda pessoa que é muito emotiva, ela corre atrás de uma coisa. E essa coisa que essa pessoa corre atrás chama-se prazer. Ela quer sentir prazer através de um filme, ela quer sentir prazer através de uma alimentação, ela quer sentir prazer através de uma relação sexual se for casada, ela quer sentir prazer através de uma boa conversa, através de uma série, ou ela sente prazer recebendo dopamina barata, passando no Instagram assim para cima, que eu acredito que quase todo mundo vive hoje, o vício da internet. O que acontece com isso? Jesus vai dizer uma coisa muito séria: aqueles que quiserem seguir-me, renunciem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 10, versículo 38. Aquele que não toma a sua cruz e não segue-me, não é digno de mim. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas estão extremamente viciadas, e elas buscam inconscientemente uma coisa na fé: sensação prazerosa. Se essa pessoa que busca só isso, vai diante do Santíssimo Sacramento, fica 15, 20 minutos e não sente nada, ela vai ficar com tédio. E Santo Afonso diz: quem sente tédio diante de Jesus é porque não ama. E sabe o que acontece verdadeiramente? Essa pessoa não ama Jesus de verdade.
Ela desfruta de uma experiência sensorial porque causa gozo nela. Mas a partir do momento que Jesus chama ela para o momento de sacrifício, ela corre que nem o diabo foge da cruz. Por isso que os católicos não conseguem ter vida espiritual mais. Sabe por quê? Porque precisa acontecer uma coisa chamada dessensibilização da vida de oração. As pessoas precisam sentir. Por que você foi embora da igreja católica? É porque no espiritismo eu me senti bem. É sentir. Por que você foi para as músicas lá, a missa na igreja é muito fria. O que é a missa? Santo Tomás de Aquino vai dizer que não há diferença entre a missa e o Calvário. Aí o que fizeram para tentar atrair os católicos? Começar a colocar música barulhenta na missa, ter outras, todinha destruindo completamente a liturgia da igreja. Porque se a missa é o Calvário, perguntaram para o Padre Pio: Padre Pio, como eu devo me comportar na missa? Ele falou: como as 3 mulheres piedosas, a Virgem Maria e São João Evangelista na cruz. Para quem assistiu o filme da Paixão de Cristo, para ter uma noção um pouco próxima da realidade, como que eu vou ficar querendo sentir prazer enquanto o meu Senhor está com o estômago aberto, com as vísceras para fora, saindo cocô da boca de Jesus? Porque o homem que analisou o Santo Sudário, o Pierre Barbet, disse isso. Na paixão, Jesus teve o estômago arrebentado, saiu cocô, fezes pela boca de Jesus, pelo estômago de Jesus. Ele não estava de pano, estava nu. O seu Deus, as pessoas viram Jesus nu, pelado na cruz. A Nossa Senhora com uma dor que São João Crisóstomo dizia: se Nossa Senhora repartisse a dor dela, todos os habitantes da terra iriam morrer. Sabe o que o bendito do católico quer na missa? Ele quer sentir cócega, ele quer sentir alguma coisa gostosa, ele quer ter uma experiência sensorial, ele quer ter uma experiência emotiva. Não, porque eu preciso de um lugar onde cai fogo. O que é o fogo para essas pessoas? Não é fogo de amor Jesus sendo crucificado? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida. Aquilo não é amor. Mas aí o que a pessoa atende por amor? Sentimento. Aí ela chega também no casamento, e aí ela vive o período da paixão maravilhosamente. Quando casa, quer fazer relação sexual de manhã, à tarde e à noite. Aí começa a passar o tempo, ela vai ver que o casamento não é um lugar onde ela vai ficar recebendo prazer. Aí vem a frustração de todo mundo, aí quer separar. Por que você está separando? É porque tem incompatibilidade de gênero. Não é que você tem incompatibilidade de gênero, é que você é uma pessoa altamente egoísta. A vida espiritual que você aprendeu foi uma catequese das profundezas do inferno, que Satanás veio para a face da terra, começou a viciar todo mundo na sensibilidade, e você ficou viciada nessa dopamina desgraçada, só busca isso na sua vida. Aí quando vai para adorar Jesus que não sente nada, Deus me abandonou, eu estou num deserto, que eu não sei o que lá. Aí sabe o que vira? Vira uma prostituição da vida espiritual, porque a pessoa não sente nada, ela deixa de adorar, ela deixa de ter comunhão fervorosa. Aí quando ela vai olhar para a vida dela que não tem fruto nenhum, ela tem que olhar para a realidade e falar no espelho: eu não aprendi a unir-me com Jesus verdadeiramente, porque eu só busquei experiência sensorial, eu quis ficar assim, eu quis sentir arrebatamento. E aí você vai ver a vida dos católicos hoje em dia não está tirando fruto. Anderson, incomodou muito o que eu estou te dizendo. A verdade ela liberta, mas Jesus não diz que a verdade é gostosa. E aí a gente tem que amadurecer. Porque se você for ver a história do cristianismo, você acha que foi gostoso para Dom Vantuan ficar preso 15 anos numa sala escura, numa solitária, celebrando a missa com uma gota de vinho e um pedaço de pão? Como que você acha que viveu Madre Teresa de Calcutá? 40 anos de aridez espiritual, sem sentir Deus para nada. E aí, graças a Deus, a minha mãezinha que está ali em cima me ensinou uma frase que nunca mais eu vou esquecer na minha vida: você não vive por aquilo que você sente, você vive por aquilo que você crê. E a palavra de Jesus está ali: tomai e comei, isto é meu corpo. E Romanos capítulo 1 versículo 17 vai dizer: o justo vive pela fé. Aí, por exemplo, um dos frutos do Espírito Santo é a modéstia. Eu fui num evento pregar, e aí tinha uma moça cantando. Gente, pelo amor de Deus, eu fiquei constrangido com aquilo que eu ouvi. Mas era uma sensualidade tão descabida, que eu falei assim: como pode um negócio desse? E aí
eu cheguei para os irmãos da banda, eu falei: meninos, você nunca chegou para essa garota e deu um toque acerca da vestimenta? E ainda mais, ela tinha uma vestimenta que a menina, ela deveria tipo assim usar, vamos falar o número da calça, é 36, quando chega na loja, moça, que número você usa? 14. Mas era uma coisa, mas de uma impureza tal, e ela ainda ficava dançando assim, ó, cantando e assim, ó. Aí eu cheguei para os meninos e falei assim: irmãos, vocês nunca conversou com essa menina? Porque o fruto da vida eucarística é a modéstia. Você carrega o corpo de Cristo dentro de você. Não pode se vestir como uma mulher leviana, porque Eclesiástico 9:10 diz: a mulher que se entrega à devassidão é pior que um esterco pisado na estrada. Olha o nível de rebaixamento moral que se chega uma mulher que perde a dignidade do seu corpo e se veste para ser sedutor e seduzir. Aí os meninos, sabe o que os meninos falaram para mim? Não, nós já falamos. Eu falei: o que ela fala? O que é bonito é para se mostrar. Aí o Santíssimo Sacramento entra lá, a bonitona no louvor: ah, Jesus, ai, a tua presença, Senhor. Ai. Uma falsidade satânica, uma espiritualidade mentirosa, que não encarna em frutos. Teve um amigo que eu fui na comunidade dele, e aí ia ter um cantor muito famoso, mas eu não vou falar o nome porque não necessita falar nome. Na casa desse fundador dessa comunidade, na casa dele tinha a Eucaristia no sacrário dentro da capela. Aí ele falou para o músico: olha, tirei todo mundo da comunidade porque ali tem Jesus para você adorar. Não quero, eu só fico em hotel. Ele falou: mas o Jesus está ali, o rei do universo. Qualquer católico iria falar: meu Deus, dormir com Jesus, poder ficar 1 hora na capela adorando, rezar um pouco. O cara bateu o martelo e falou: eu não fico, eu vou para um hotel. E esse mesmo cara que falou isso, um dia num evento, foi marcado para um amigo meu ir buscar ele 2 horas. Aí o cara chegou 40 minutos antes, e ele saiu do banheiro junto com uma outra pessoa da banda, estava tomando banho com outro homem antes de fazer o show. Essas trevas aí que a gente está vendo na igreja, ó. Por que não quer ficar perto de Jesus? Porque a reação imediata à verdade é o ódio, vai dizer Santo Agostinho. Não tem como você ficar diante de Jesus meia hora e ele não jogar na consciência os pecados que são cometidos, que ofendem a Deus. Por quê? Porque o livro de São João, capítulo 16, versículo 8, vai dizer o quê? Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E quando Jesus convence uma alma do pecado, ele não está acusando, ele está falando assim, ó, converte. Por quê? Porque Mateus capítulo 3, versículo 10 vai dizer: o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Sabe o que acontece com as pessoas que não tiram fruto da vida eucarística? Elas serão condenadas ao inferno. E Jesus não quer que ninguém vá ao inferno. Quem quer ir para o inferno aqui, levanta a mão e diga: eu. Ninguém quer. Quem quer ir para o céu, levanta a mão e diga: eu. Queridos, quereis que o Senhor vos dê muitas graças, vai dizer São João Bosco, visitai-o muitas vezes. E Santo Tomás de Aquino fala o quê? A graça de Deus, escutem bem, irmãos, é nos dada para fazer o bem e evitar o mal. Aonde que você recebe mais graça na sua vida? Na adoração e na comunhão. Aí vai Dom Bosco: quereis receber muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Aí você está lá com aquela vida lá, impaciência pura. Isso detona o coração da pessoa, detona a amizade, detona o trabalho, detona a vida conjugal. Aonde que isso daí vai ajudar a pessoa? Ela chega humilde na presença de Jesus e falou: Senhor, me livra de mim mesmo. Aqui nesse João 15:5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer, Senhor, eu sou fraco, mas eu não quero mais ter esse comportamento. A tua palavra: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sobre o vosso fardo eu vos aliviarei. Aí você chega: Jesus, eu estou aqui. E aí o que ele fornece? A graça. Quereis receber muitas graças? Visitai-o muitas vezes. E aí por que muitas pessoas não modificam? Quereis receber poucas graças? Visitai-o poucas vezes.
Quereis vencer ao demônio? Refugiai-vos aos pés de Jesus. Por que Satanás está fazendo muitas pessoas de gato e bolinha? Por que tem pessoas que estão sendo arrebentadas pelas forças do inferno? Meu irmão e minha irmã, Mateus capítulo 4, Jesus vai ao deserto, ele está com fome, ele está no estado de vulnerabilidade. Satanás bateu na fraqueza física de Jesus. Se você for verdadeiramente o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O diabo, que é muito mais inteligente que nós, ele sabe o nosso ponto de vulnerabilidade, ele vai atacar ali, para querer te arrebentar, para querer te deixar triste, porque o pecado é a tristeza. Santo Agostinho vai dizer: já que o pecado foi o motivo da sua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Só que você já está vulnerável. Aí Dom Bosco: quereis que o demônio vos vença? Visite pouco a Jesus. A pessoa foge da presença eucarística, ela fica extremamente vulnerável, e Satanás vai, ataca ela e leva ela pelo pecado. O que ele vai conduzir a pessoa? A uma pertença dele, porque 1 João 3,8 vai dizer: aquele que peca é do demônio, e ainda vai fazer a pessoa ficar escrava do pecado, porque vai querer levá-la ao vício. João 8,34: aquele que se entrega ao pecado torna-se o seu escravo. Aí a pessoa: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Gente, é falta de visita a Jesus. Qualquer igreja que você for, veja o número de pessoas que tem na capela, meus irmãos. E aí, a gente fica pensando nessa verdade do fruto. Aí você fala assim: mas, pô, pelo amor de Deus, eu estou comungando. Jesus está dentro de mim. Jesus disse uma coisa para Santa Faustina que me deu medo. Ela estava na congregação e tinha 6 freiras. O padre contou e consagrou 6 Eucaristia. Quando ele foi dar hóstia para Santa Faustina, ele deu 2, uma freira ficou sem. E aí quando o padre foi no sacrário, na reserva eucarística, pegar Jesus, ele disse no coração de Faustina: Faustina, eu te dei 2 Eucaristias para te dizer algo. O que, meu docíssimo Jesus? Eu tenho nojo de entrar no coração desta freira. Meu Senhor, por quê? Ela vivia numa congregação religiosa de clausura. Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha música, vivia o clima do silêncio, oração, rigor, disciplina. Jesus disse: quando eu entro no coração dela, ela nem conversa comigo, ela é indiferente. Eu entro no coração dela, eu não recebo amor. Lembra que São João da Cruz dizia: amor se paga com amor? Ela não tinha uma vida de pecado, ela não vive os riscos que a gente vive no mundo moderno: trabalho, educação dos filhos, estresse contemporâneo, uma loucura das mídias sociais que fica chegando estímulo toda hora. E ainda assim Jesus consegue sentir nojo de entrar no coração de uma freira, simplesmente porque ela o rejeitava, ela não amava profundamente. E aí quando a gente comunga, bom, onde eu moro, eu fiz uma carta enorme para um padre com os documentos da igreja. Porque, gente, uma coisa, com todo respeito, eu vou falar aqui às senhoras que estão aqui, por favor, me compreendam. Depois da ação de graças, depois que eu recebo Jesus, o mínimo que eu tenho que ficar com ele no meu coração é 15 minutos. O mínimo. Agora, tinha santos que ficavam 2, 3, 4 horas com Jesus rezando, como o caso de São Pedro de Alcântara e tantos outros. Nós, acredito, não temos tempo para ficar esse tempo por causa da nossa vida. Mas Jesus não vai deixar de derramar graças, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho 5 filhos para sustentar, você tem a sua vida. Mas quando eu estou na igreja, eu recebo Jesus, eu falo: esse é o meu momento. Aí eu estou lá rezando, senhoras com 70, 75 anos, elas ficam na nave da igreja conversando, sem nenhum tipo de pudor comportamental, de olhar para o lado, de ver que tem uma pessoa recolhida tentando rezar e tem dificuldade por causa do péssimo comportamento de senhoras que deveriam pregar com o exemplo e com a vida para os mais jovens, mostrando o estilo de delicadeza e de amor que você deve ter quando o hóspede chamado Cristo Jesus Eucarístico entra no coração. Aí eu falei para a senhora, eu falei: pelo amor de Deus, eu tenho uma jornada de trabalho hoje, eu venho na igreja para buscar silêncio, eu não estou conseguindo rezar por causa das senhoras.
Ah, não, tá bom. Aí vai na porta da igreja e fica falando. Como que Jesus vai descer no coração? Desce e vai ter frutos. Não tem como. Precisa-se de uma coisa chamada recolhimento. E agora que eu vou falar uma coisa que eu posso te irritar, mas eu não tenho um problema de te irritar, sabe por quê? Porque eu prefiro falar a verdade para você ficar um pouco bravo, do que eu me omitir e Jesus me cobrar no dia do julgamento por ter sido um covarde. Hoje vai ter uma missa aqui. E eu quero ver o seu comportamento depois disso que eu preguei. Sabe por quê? Porque eu já preguei isso em outros lugares e as pessoas não aguentam ficar 5 minutos em silêncio. Por quê? Porque estão viciadas a quererem sentir coisas. E se ela não sente na Eucaristia, ela levanta. Por quê? Porque o silêncio confronta essa pessoa. Porque ela não tem costume de vida íntima com Jesus. E aí você imagina do que é passar uma vida inteira sem desfrutar do presente, do amor dos amores. Jesus disse para a Beata Alexandrina Maria da Costa: a Eucaristia é o maior milagre da minha sabedoria. Ele se entrega para nos santificar. E a gente não aprendeu a corresponder à graça de um Deus eterno que nos amou a ponto de se entregar num pedaço de pão. Cerco de Jericó, lota. Eu não sei, eu gostaria de ter visto esse evento mais lotado. Eu não sei o que aconteceu, se as pessoas estão trabalhando, mas bota que é um evento de cura e libertação aqui. Traz um pregador internacional que fala que vai levar. Tinha gente até lá fora lá. Porque São Luís de Montfort diz: Jesus teve muitos amigos em volta da mesa e poucos em volta da cruz. Sabe o que é isso daí? É o interesse demoníaco que tomou conta do coração dos católicos. No cerco de Jericó eu vou, por quê? Porque eu vou pedir uma coisa, eu quero uma graça. Mas Jesus está lá na capela sozinho, eu não vou, porque eu não estou nem um pouco a fim de ficar diante dele. Se ele for me dar uma coisa, eu vou. Se ele não for me dar nada, eu não vou. Triste situação que a Igreja Católica está vivendo. E quando eu chegar diante de Jesus, que eu não estiver sentindo nada, eu tenho que entender que a vida é assim. Eu não levanto com uma baita de uma motivação todo dia porque eu tenho que trabalhar. Segunda-feira, que alegria, vou trabalhar cedo. Nossa, meu Deus do céu, que entusiasmo. Cara, eu estou cansado, final de semana eu fiquei cuidando dos meus filhos. Eu levanto por quê? Porque eu tenho dever. Eu tenho responsabilidade. E você sabe qual que é a responsabilidade do cristão? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E a palavra diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Por que o acréscimo não tem dado? Porque as pessoas não têm buscado Deus em primeiro lugar. Agora, meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar uma coisa com muita sinceridade. Pensa na intensidade do amor de Deus pela sua vida em te permitir escutar tudo isso aqui agora. Jesus está te chamando a uma correção, não porque Ele quer o seu mal, mas porque Ele quer ensinar a você a viver de amor, verdadeiramente viver de amor. Quando se fala assim, sacramento de amor, quem que é amor? Deus é amor. 1 João 4,8, Deus é amor. E por que no alto da cruz Jesus não realizou um milagre de se soltar lá? Você é o Filho de Deus, porque ali não estava na hora de fazer milagres, ali estava na hora de mostrar o amor. Todas as pessoas que são convidadas ao amar, elas têm que sair de si e fazer uma experiência de viver sacrifício. Por quê? Porque São Francisco de Sales vai dizer: o Calvário é a montanha dos que amam. E as maiores experiências de Calvário que uma alma pode ter é na vida eucarística dela. É porque é Jesus dentro dela, levando ela para uma experiência de amor. Me conta a biografia de algum santo da igreja onde ele ficou vivendo só de êxtases eucarísticos. Não existe isso. Por quê? Porque Jesus, Ele não está brincando de gozo espiritual. Quando Jesus disse para a irmã Amália, nossa, isso daqui foi uma das coisas mais profundas que eu escutei na minha vida. Jesus chegou para a irmã Amália e falou assim: Amália, sabe por que eu não fico permitindo muito prazer na vida do homem? Ela falou: por que, Jesus? Porque eu não quero que vocês se apeguem à terra. Porque se a pessoa fica só tendo abundância, riqueza, um monte de coisa, ela vai falar: nossa, esse mundo é maravilhoso.
Só que Filipenses 3:20 vai dizer o que? Nós somos cidadãos do alto. Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto. E Santo Tomás, quanto mais uma alma se aproxima das coisas do alto, mais ela se afasta das coisas da terra. Mas não significa que buscar as coisas do alto eu vou viver uma vida de prazer. Porque quando Nossa Senhora apareceu para Santa Bernadette, ela disse o quê? A primeira coisa que ela disse para ela: eu não vos prometo alegria neste mundo, é no outro. Por isso que São Paulo, com a maturidade espiritual dele, disse em Romanos 8:18: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura que nos será manifesta. Jesus disse, João 16:33, no mundo vós haveis de ter aflição. E eu vou te garantir, com o meu maior ato de certeza, uma das maiores aflições na vida do católico é manter a vida de oração. Manter a vida de oração, ela é aflitiva. Ela exige um combate espiritual, ela exige uma angústia interior, é uma agonia interior a vida de oração. Você agoniza com Jesus no Horto das Oliveiras, dá sangue na alma. E aí o que começaram a fazer? Missa de cura e libertação. Lota as missas de cura e libertação. Agora tem uma missa, por que não lota, se é o mesmo sacrifício que está acontecendo ali? O que eu estou falando é loucura da minha vida ou tem sensatez o que eu estou dizendo? Tem ou não tem? Gente, o povo viciou nisso. Isso daí veio oriundo do protestantismo. Gente, os protestantes são as pessoas mais viciadas em sensibilidade que existe. Aquele povo é louco. Cara, tem uma bispa maluca que passa na internet. Cara, quando eu olho aquilo eu falo, cara, essa mulher, ela fugiu do CAPS com força, velho. Ela só fica assim. O culto é todo assim, e o povo rodando assim, ó, parecendo um monte de macumbeiro. É uma mistura de diabo com... Vocês já viram esses vídeos no Instagram? Ou nunca viram? Cara, a mulher sei lá como que é o nome daquela. Eu já mandei cada mensagem detonando ela. Eu falei, minha filha, toma teto na sua vida. Você é uma desequilibrada. Para de fazer isso. Você está brincando com a fé dos outros. É como se ela estivesse vendo o anjo. Aí ela vê, é como se o anjo estivesse do lado dela. Falou que é tudo louco. Gente, isso é loucura verdadeira. Ela fica uma hora. Aí pega a irmã, abraça a irmã. Aí outra irmã começa a dar os tiques assim também. Tem vários movimentos dentro da igreja que aderiu a esse tipo de comportamento na igreja católica. Se eu não vou diante do Santíssimo e não tenho revelação, Deus me livre. Nossa, Du, aconteceu uma coisa, cara, que eu vou falar para você. Aquele dia eu tive que detonar mesmo. Eu fui pregar numa comunidade e tinha uma membra da comunidade que eu não sei, cara, deu um travamento entre a minha personalidade e a dela. Eu não sei se ela ficou com inveja, assim, porque todo mundo queria tirar foto. Cara, o pessoal acompanha a gente na internet. Chega num lugar, eu não estou lá toda vez. O pessoal quer um afeto, um carinho, quer tirar uma foto. Ela ficava me olhando com um zoião esquisito. Eu falei, cara, que mulher estranha. Aí chegou no final do evento olha que negócio, diante do Santíssimo Sacramento. Ela, o padre fundador dela, os membros da comunidade, começou a trazer um monte de revelação para a minha vida. Você confirma isso? Eu falei, não confirma. Ela falou, o Espírito Santo está me dizendo. Eu falei, bom, então ele te diz uma coisa e para mim é outra, né? Que eu estou falando que não está. Não, mas sim, porque Deus está me revelando. E começou, isso é verdade. A mulher estava me constrangendo, cara. Deu vontade de falar para ela, falei, Jesus, faz essa mulher repousar no Espírito por uns 7 anos aí, né? Ela falou, para provar para você que é o Espírito que está revelando, abra Gálatas 7. Eu falei, a prova mais cabal que você é uma mulher louca e desequilibrada que não tem Gálatas 7. Gálatas só vai até o 6. Aí todo mundo começou a olhar assim. Aí ela abriu a Bíblia na frente do padre, do fundador dela e dos outros membros, e não tinha Gálatas 7. Eu falei, padre, essa mulher é desequilibrada, ela não é boa formada. Ela veio aqui e me constrangeu na frente da presença de Jesus sacramentado. Começou a ter um monte de revelação que é da cabeça dela, uma inspiração do demônio. E o mais terrível, ela utilizou da mentira na presença de Jesus, que é a verdade. Eu falei para ela, minha irmã, vai se tratar, você tem problema. Eu falei, você tem problema grave. Nunca mais eu voltei na comunidade, mas provavelmente nunca ninguém iria falar na cara. Eu vejo tantas, as pessoas querem, tipo, teve uma outra vez que eu fui convidado para fazer uma adoração com um grupo jovem. Aí tinha uma menina lá que ela achava que ela era a 4ª pessoa da Santíssima Trindade. Jesus estava presente e começou a revelação. Nessa região aqui
Deus está libertando todas as famílias com problema de maldição hereditária. Nessa daqui tem um espírito devorador de povo. Eu falei, então o que tá? Aqui está acabando com tudo, aqui com tudo, aqui. Silêncio diante de Jesus. Amar a Jesus, se doar a Jesus, fazer um voto de entrega, de sacrifício, de amor. Jesus dá fruto na minha vida que eu estou com esse comportamento que não teve nada disso. A única coisa que serviu a adoração naquele momento foi para ela fazer um show. Para ela encarnar sobre a vida dela a grande profetisa do manto dos mistérios que nem Nossa Senhora conhece. Cadê o fruto? Cadê a mansidão? Cadê a humildade? Cadê a fortaleza para resistir ao pecado? Cadê a liberalidade para ajudar o próximo que sofre? Cadê o amor profundo à cruz? Cadê a vida disciplinada de oração? Cadê a busca pelo estudo das escrituras, do catecismo para conhecer melhor a fé da igreja? Gente, a vida eucarística tem que dar frutos. Jesus pode revelar? Pode. Jesus pode curar? Pode. Jesus pode libertar? Pode. Ele pode tudo, porque Ele é Deus. Mas eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Gente, as pessoas precisam entender que o que nós precisamos é vida de fé. E a vida de fé não é vida de sensibilidade. Então quer dizer que eu não posso sentir nada? Tem uma resposta para você. Chegaram para o Padre Pio e falaram: Padre Pio, como funciona esse negócio de consolação espiritual? Sabe o que ele respondeu? Deus manda quando Ele vê que há necessidade para a alma. Eu tenho quantos minutos aí? A menina levantou a placa. 5 minutos, aí dá para mim encerrar. Eu vou falar uma coisa muito bonita para vocês. Um instante só, meu povo. Prestem atenção com o coração nisso que eu vou falar para vocês. Antes de eu falar isso daqui para vocês, eu quero dizer uma coisa séria. Um dos maiores santos da Igreja Católica, que eu tenho convicção, é Santo Inácio de Loyola. Ele é o santo responsável na igreja que mais contribuiu com a questão do discernimento dos espíritos. Em que consiste o discernimento dos espíritos? Você entender se aquilo que está vindo é uma moção de Deus, se é o demônio que está te dando sugestão, ou se você está devaneando com as suas próprias ideias. Ele ia fazer a escrita de aritmética para a companhia de Jesus e entrava em êxtase. Ele ia fazer o estudo de aritmética e entrava em êxtase. Na terceira vez que ele foi tentar entrar em êxtase, que ele foi escrever que ele entrou em êxtase, ele discerniu que aquilo não era um êxtase que estava provenindo de Deus, mas do diabo. Por quê? Porque eu entrar em êxtase na hora de um trabalho não é uma coisa que Deus faria. Ele tinha um dever e o diabo estava levando ele em êxtase para ele experimentar prazer e tirar ele do dever dele. Muitas vezes o que está sendo provocado em muitas almas é uma artimanha demoníaca de consolações espirituais que a pessoa acha. E na história da igreja houve uma mulher chamada Madalena de Santa Cruz, que bispos consultavam ela, padres consultavam elas, a Eucaristia voava do altar e vinha na boca dela, ela tinha estigma e levitava e todo mundo chamava ela mulher a santa. O diretor espiritual de Santa Teresa de Ávila olhou para ela e disse: essa mulher não tem virtudes suficiente para receber de Deus esses carismas, porque ela era muito orgulhosa. O homem repreendeu o demônio que estava atuando nela e cessou tudo. E ele perguntou para ela: o que você fez para você ter esses carismas? Sabe o que ela respondeu? Eu fiz um pacto com Satanás e pedi para que o diabo desse na minha vida poder em ambientes eclesiásticos. Ela fez um pacto e ela pediu que no meio da igreja ela queria ser a superpoderosa. Ou seja, tudo aquilo que tinha nela não era produto de vida eucarística, era produto de aliança com o diabo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: vida espiritual é coisa séria, meu irmão. Isso é muito sério. Agora eu vou trazer para vocês aqui o encerramento. Desapego das consolações.
deve o cristão entusiasmar-se varonilmente pela oração, que é uma verdadeira mãe. Isso acontece quando ela se fecha na cela do autoconhecimento, depois de atingir o amor, amizade e o amor filial. O amor, amizade com Jesus é que você é amigo dele, você não busca as coisas que ele pode te dar, mas você busca ele porque você sabe que ele vai dar o seu necessário. Mas o que importa na sua vida é amá-lo. É amá-lo. Você não reza só uma quaresma de São Miguel porque eu quero uma graça. Você não faz só uma novena porque eu quero uma graça. Não, eu vou na igreja porque eu quero amá-lo. Esse é o tipo de oração elevada que Deus quer. Quem não percorre tais etapas, escuta, permanecerá sempre na tibieza e na imperfeição, como eu disse para vocês. Lembram? Nessa vida automática espiritual que... amando a mim e ao próximo por interesse. Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Deus, Pai, essa pessoa não me ama porque me ama, ama por interesse. A partir do momento que eu jogar ela numa prova, ela me abandona. Ou o próximo por interesse também. Eu estou ligado com alguma pessoa por algum tipo de benefício, não porque eu quero servir ela. Presta atenção nisso daqui. Por interesses pessoais, na procura de consolações. A emotividade é buscar consolação sem parar. Sobre tal amor imperfeito quero discorrer agora, sem ocultar-te uma ilusão proveniente desse apego das consolações. Desejo que o saibais, o servidor que me ama na imperfeição procura mais as consolações sensíveis do que a minha divindade. Então ele está falando, as pessoas que buscam a Deus para querer sentir coisas têm um amor imperfeito. Ela não quer Deus, ela quer as consolações de Deus. É a atitude da pessoa que se perturba quando desaparecem o prazer espiritual e a tranquilidade da vida. Desapareceu o prazer, a vida estava meio que de boa, começa a vir prova, ela só se preocupa, ela fica perturbada. Ela leu a Bíblia, viu as perseguições, as mortes dos discípulos, ela viu a barca chacoalhando, viu que Jesus falou que aqui a vida é pesada, mas quando chega para ela fica perturbada, ela não fica assim confiante, ela perturba. Muitos vivem virtuosamente enquanto estão na prosperidade, mas deles desorientam-se na prática da virtude se lhes manda alguma dificuldade. Quando alguém lhe perguntar, por que está perturbado? Respondem, porque estou em tal ou tal contrariedade. Parece-me que estou perdendo o pouco bem que faço. Já não tenho aquele entusiasmo e aquele amor de antes por causa desta dificuldade. Acho que na tranquilidade anterior tirava mais proveito do que agora. Então se a alma está lá na adoração, tranquilona, ela continua, mas ela está na prova, tá ruim, sabe? Nossa, ela não glorifica a Deus no meio da prova. Ela não glorifica a Deus no meio da dor. Ela não avança espiritualmente na hora da dor. Quando Jesus estava em agonia, Lucas 22:40 vai dizer que quanto ele mais agonizava, mais ele rezava. Bom, se eu não estou sentindo coisa boa, Jesus me abandonou. Nossa, enganam-se tais pessoas relativamente àquelas tranquilidade anterior. Não é a contrariedade que lhe traz menor amor e menor dedicação. Em si mesmas, as ações possuem idêntico valor na aridez do espírito e no fervor. Aliás, com a aridez, que é essa alma seca, as ações podem até ter mais valor se as pessoas tiverem paciência, mas elas se perturbam pelo fato que antes sentiam maior prazer. Na realidade, antes me amavam pouco e viviam com a consciência tranquila na prática de pequenas boas obras. Retirado do ponto de apoio, creem ter perdido o sossego do próprio agir. Com tais pessoas acontece como o jardineiro satisfeito no seu trabalho por causa do prazer que sente. Ele fica lá no jardim trabalhando e lhe parece um descanso estar no meio das flores, é uma satisfação para ele. De fato, ele se alegra mais com as flores do que com o trabalho. E se lhe retirasse as flores, o prazer acabará. Também aquelas pessoas, se a sua principal alegria se concentrasse na prática do bem, não cairiam na perturbação. Elas iriam se alegrar até, pois quem realmente deseja uma coisa jamais poderá estar impedido de realizada, mesmo que a privem da satisfação que acompanhava a sua atividade, como no caso das flores. E aí ele vai dizer, enganam-se essas almas colocando o alicerce das suas atividades na consolação. Pois dizem, antes de entrar nessa aridez eu agia melhor e com mais prazer. A prática do bem me ajuda, agora já não me favorece, não me sinto com mais gosto. Traduzindo para a vida eucarística. Ai, quando eu ia eu sentia coisas gostosas. Ai, era tão bom chorar. Era tão bom aquela oração de cura interior. Ah, agora que eu não sinto mais nada, eu não... Baixa a sua cabeça durante 2 minutos. Feche os seus olhinhos. Olhe para o seu interior com uma sinceridade
forte. Que ponto desta pregação mexeu com o seu interior? Que ponto desta pregação que fez você refletir na sua vida? Alguma coisa que eu falei perspassou o seu comportamento, a maneira com que você age? Você percebeu que alguma coisa foi falado para a sua alma nesta pregação? Agora faz um exame de toda a sua vida católica no sentido relacionado a Jesus Eucarístico. Quantas vezes por semana você vai numa capela? Quantas vezes na semana que você tem um tempo e que você poderia ir numa igreja, visitá-lo, ficar com Jesus 20 minutos, você tem feito isso? E se você chega diante de Jesus, você sabe adorá-lo em espírito e em verdade? Você consegue diante de Jesus e ter uma oração de uma contemplação, de uma entrega, de uma gratidão por ele existir, ou você tem muitas dificuldades? Você é um católico que só adora em retiro e não vai na capela? Quando você chega na igreja, qual que é o primeiro lugar que você vai? Você vai direto para o Santíssimo Sacramento? Você tem necessidade da sua alma ficar mais tempo unida a Jesus? Ou não? Quando você vai na Santa Missa, você recolhe o seu coração? Você permite que a sua inteligência entende o momento que você vai estar participando? E quando você recebe Jesus, como que você trata? Como que o hóspede da alma entra na sua alma? Como que é o seu comportamento na missa quando Jesus está fazendo morada dentro de você? Meu irmão, minha irmã, com os olhos fechados, se você vê que teve algum ato da sua vida, ou que você percorreu alguns caminhos e não está sendo muito bem, pede perdão para Jesus no seu coração, porque se tem um Deus que é misericórdia, que vai atender o seu pedido de perdão, é o Cristo. Enquanto você pede perdão, eu vou fazer uma oração para você, para a gente vir para vai ter um canto já já? Senhor Jesus, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São Miguel e de São José, eu lhe peço que o Senhor derrame a sua misericórdia sobre nós. Senhor, olhe para nós com um olhar piedoso, de bondade, de clemência, Senhor, e nos ajude, Senhor, a dessensibilizar a nossa vida de oração e a entender, Jesus, que nós não estamos na igreja em busca de prazer, que o Senhor tem algo muito mais maduro para a nossa vida espiritual, Senhor. Senhor, me faz entender, Jesus, que a vida espiritual, ela não é só gozo e consolação, mas quanto alegra o seu coração quando o Senhor vê um ato de sacrifício meu, estando na sua presença, porque quer ficar perto de ti, porque quer conversar contigo, porque quer ser seu amigo. E muitas vezes, Senhor, nós não sabemos como nos comportar, não sabemos por onde ir. E eu te peço, Senhor, que o Senhor mande a Virgem Maria como nossa professora eucarística, a fim de que nós podemos, Senhor, nesse tempo de tanta indiferença contra o Senhor, eu ter um coração reparador, Jesus. Eu quero reparar as ofensas com amor. Amor se paga com amor. Coloca amor nos nossos corações, e nós te pedimos que o Espírito Santo venha preenchendo a nossa vida com esse amor profundo, e que nós possamos de fato entender o que é a vida eucarística católica e tirar frutos de mansidão, de amor, de paz, de brandura, de benignidade, de paciência, de castidade, de benevolência, de alegria espiritual. Vem Espírito Santo, nos ajude. Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em suas mãos.
vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro diante de ti, um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse? Te amo. Te não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barco à vela. Olha quem te ama. Ensina-nos Santa Teresa. Que se abandona. Mira quem te mira. Olha quem te olha. Segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro Deixa esse olhar penetrante de Jesus te alcançar. diante de ti, Um Deus imenso, um Deus que por amor se deixa alcançar. que por amor se deixa alcançar. Deixa esse amor te alcançar. Te adorar, Deixa a tua alma ser inundada por esse amor. Deixa esse amor te extasiar. enquanto eu Deixa esse amor louco agora te convencer.
posso mais dizer, Senhor? Que posso mais dizer? Se o coração já disse. Diz isso para Jesus. Diz isso. Te amo. Deixa esse amor agora te atravessar. Deixa esse amor te curar. Sinta-se agora profundo amado pelo Senhor, visitado pelo Senhor. Deixa essa presença agora te restaurar, essa presença viva. Deixa o Senhor embriagar a tua alma agora, desse amor louco, desse amor que foi capaz de dar a vida por você. Como